Bom dia para você que está aqui ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa é ter você aqui com a gente, né? Encerrando a semana juntinhos. Sextou, gente, finalmente, graças a Deus. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre alergias em tratamentos odontológicos. Você sabia que isso pode ser muito grave? É bom ficar atento, tá? Já teremos mais informações. Também vamos falar sobre um tributo que vai acontecer nesse final de semana aqui em Maceió, em referência à banda Pink Floyd. Já também nós temos mais informações sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. E aí, é claro, para fechar, sexta-feira tem que ter ela, né? A agenda cultural. Eu e Breno vamos estar aqui contando as principais atrações do final de semana para você. E é claro, eu conto com a sua companhia, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem também aí o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada mesmo pela companhia de cada um de vocês. Sintam-se abraçados aí por mim nesta sexta-feira, né, gente? Já com gostinho aí de final de semana. Mas antes do final de semana, vamos ficar muito bem informados. Lembrando a vocês ainda das nossas redes sociais, tá? Corre lá para acompanhar a gente no Instagram, no YouTube e também no Facebook, porque nós estamos lá. Ah, tem um Twitter também agora. Lá nós estamos como TV Mar Canal 25, em todas as redes. Busca lá, gente, que você vai conseguir nos encontrar. Tá certo? E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar aqui mais diretamente com a nossa produção. Olha só, gente, você sabia que é possível desenvolver alergia no tratamento odontológico? Para a maioria das pessoas, né, o início do tratamento já não é algo tão confortável, mas em alguns casos não tão comuns, né, alguns produtos utilizados podem causar reações, alergias e irritações. Para falar mais sobre esse assunto, eu convidei aqui a dentista Rosa Vanderlei para falar com a gente. Muito bom dia, Rosa. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. E aí, Rosa, não é tão comum ou é comum ter alergia em tratamentos odontológicos? Não, a alergia no tratamento odontológico ela é rara, mas assim, em alguns casos acontecem de pessoas que têm alergia a alguns produtos que a gente utiliza, né, como evidenciadores de placa, o material que a gente utiliza para fazer clareamento, resinas compostas, as ligas que a gente utiliza, as ligas metálicas de alguns materiais que a gente utiliza, a luva, o látex das luvas, pode também. Muita gente tem alergia, e as prescrições, né, que a gente passa, analgésicos, anti-inflamatórios, os antibióticos e um percentual pequeno, mas algumas pessoas têm ao anestésico local. Certo. De que forma é que essa alergia ela se manifesta nas pessoas? Tem diferentes maneiras? Pode ser inchaço, não sei, enfim, como é que ela vai se manifestar? Então, ela tem as reações cutâneas, né, que pode ser o prurido, né, a coceira, pode aparecer vermelhidão, até as mais graves, né, como algumas reações respiratórias, pode acontecer. Edema de glote, que no caso aí já seria uma coisa mais séria, né? Tá. Sintomas. Quais são os sintomas de que algo ali, eu fiz aquele tratamento odontológico, mas eu não estou me sentindo muito bem? Quais são aqueles sinais que a gente deve procurar o profissional? Então, a reação alérgica, no caso da odontologia, ela pode dar, o paciente ele pode ter uma reação imediata, que vai dar alguns minutos logo após a gente utilizar o produto, né? Então, aí vai começar realmente quando é uma coisa mais simples, seria as reações cutâneas, né? Aí vai evoluindo. Tem paciente que apresenta quadro de começar a sentir uma falta, como se estivesse tendo uma crise asmática, falta de ar, e ela pode ir evoluindo. E, em alguns casos, a pessoa pode ter uma reação após, não uma reação imediata, pode ter uma reação 48 horas depois até. Mas aí, no caso, vai ser mais uma dermatite, vai ser mais uma reação cutânea, não vai ser já mais tão... Como diferenciar essa reação alérgica de algum incômodo que o tratamento provocou?
Não, assim, no caso da anestesia, por exemplo, às vezes a pessoa começa, a gente está aplicando anestesia e a pessoa diz, eu tô suando. Estou formigando. Tá formigando, a mão está formigando. Não sei, mas a gente percebe que ali não é uma alergia. Sim. Na verdade, é o emocional, né? Porque, assim, a maioria das pessoas já vai ao dentista com receio. Fala em dentista, né? A gente já fica, opa! Já fica com aquele, nossa, dentista, né? Então, assim, dá pra gente perceber e, assim, diferenciar. Então, quando a pessoa diz, olha, eu tô ficando, a mão tá... Sim. Tá suando. Tá com suando frio, né? Às vezes até uma taquicardia, mas é coisa rápida. Então, certo. Depois você vai conversando com o paciente, ele vai acalmando. Então, e geralmente isso é associado à anestesia, né? Exatamente, porque a pessoa tem muita gente tem o medo, né? Então, o emocional tá vendo, é muito sério. Existe... Você quer continuar? Então, é o que eu ia falar, assim, às vezes a gente, assim, o importante é que na primeira consulta, né, a gente faça aquela investigação e que o paciente ele não omita nada do dentista. Ele fale, relate se já teve alguma reação antes, né? Alguns pacientes já tiveram reação, mas não sabe especificar a quê. Então, nesses casos, a gente encaminha ao médico, né, ao alergista, para que seja feito o teste, para poder a gente trabalhar com segurança. E também, assim, em casos de alguns pacientes que já sabem, né, a que tem alergia, em contato com o médico, a gente prescreve antes e após o tratamento um anti-histamínico, para ele não ter nenhuma reação. Então, é importantíssimo que você não omita e nem minta, né? Que você fale totalmente a verdade para qualquer profissional que você for. Isso é bastante importante. Outra dúvida aqui que eu tinha colocado, tem algum grupo que é predisposto a ter alergias? Não tem um grupo específico. Agora, sim, por exemplo, paciente asmático que utiliza os corticoides, a gente não utiliza todo tipo de anestésico, né? A gente tem um anestésico específico, sem um vaso ou um que que não tenha algumas substâncias. Então, são pacientes que a gente já, né, um exemplo de... Crianças e idosos, os mesmos cuidados? Os mesmos cuidados, e se ele não tem nenhuma reação, só aqueles cuidados assim. Pacientes idosos geralmente têm um probleminha de hipertensão, não sei o que, mas isso aí é tranquilo. A gente pode aplicar, pode fazer o tratamento tranquilamente. E como que é, Rosa, o tratamento dessas alergias? Vai ser com medicação? Então, aí tem que ter o acompanhamento médico, né? Certo. O paciente tem que ter um acompanhamento médico, vai ao alergista, tem que fazer os testes. E muito importante que mantenha o dentista em contato com o alergista, né? Os dois profissionais juntos, Os dois profissionais juntos, para a gente poder desenvolver esse tratamento sem risco, né, para o paciente. Existe alguma forma de evitar a alergia? Não, paciente é assim. Alguns pacientes até desenvolvem alergia a alguma coisa, né? E digamos, um medicamento que ele nunca apresentou, ele pode, naquele primeiro contato, como ele já tem uma predisposição, ele apresentar. Então, aí, realmente, é o acompanhamento médico que vai prevenir, né? Certo, vai ter que ter cuidado. Para a gente fechar, então, aqui, vamos dar dicas aí para o pessoal sobre as alergias, as reações, enfim, aos tratamentos odontológicos. É importante buscar um profissional de qualidade em que se confie? Exatamente, tem que ser alguém de qualidade, observar se na primeira consulta foi feita todo aquele, né, a investigação, né, da vida de tudo, né, questão médica, familiar, tudo do paciente, né, e ficar atento, assim, às vezes o paciente, tem pacientes que têm alergia à luva, ao látex da luva, então a gente tem outros materiais, outras luvas que são feitas com outros materiais que a gente pode utilizar. Como a gente tem também medicamentos alternativos, né? Sim. Você tem alergia ao medicamento, a gente pode utilizar outro. Então, é muito importante que o paciente converse com o dentista e realmente não omitir nada,
Perca o medo, né? Perca o medo, tem uma conversa, chegue né? Lá, chegue lá, assim, com o coração aberto para conversar e para falar tudo, tem né, uma Rosa? conversa, né, com o dentista mesmo e falar tudo para poder a gente trabalhar com segurança, né? Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada no Bem Assim. a você pelo Contatos e convite. redes sociais, né? O pessoal aí que se interessou, como é que eles podem entrar em contato com você? Então, tem o meu Instagram, é rosa_vanderlei, lá eu dou muitas dicas sobre odontologia. E o telefone consultório é o fixo, né? 3221-1822. Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia, tá? Obrigada também. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco nós vamos falar sobre um tributo que vai acontecer neste final de semana aqui em Maceió, que é o tributo à banda Pink Floyd. Já já mais informações, não sai daí.